tarde. Estamos aqui chegando para mais uma live da série Constelando. Vou aguardando então o pessoal entrar. Já deixando aqui meu boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Oi, André, bem-vinda. Oi, lindona, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Tava aqui Estamos aqui. compartilhando a live. Oi, Esse assunto Alaide, muito tudo bom. A bem, sua Laís, linda? Que tudo bem? saudade. Ai, que bom. Boa Beijo tarde, grande. A Marta. Marta também, beijo grande. Beijo grande, gigante para Rita, vocês. bem-vindo. Ai, que delícia! É um assunto bem bacana, né? Porque, assim, a força do pensamento é tudo, né? Sim, Então, normalmente a gente não para se atentar, mas só faz toda a diferença na vida da gente, né? Onde nós colocamos o nosso foco, o nosso pensamento, o nosso foco é o que a gente vai trazer de volta pra gente. exatamente. É muito bom esse tema, viu? E é assim, é algo que a gente não pode negligenciar no nosso dia a dia, né? Pensamento gera sentimento, que gera ações, comportamentos. Exatamente. Muito importante que a gente faça isso, E gente. essas ações geram as reações, né? Que é o que a gente vai ter de retorno aí. Então, muitas vezes, nós fazemos um planejamento para a vida, mas o nosso pensamento está focando no que pode não dar certo. Então, como que aquilo vai se materializar? O que você acha que vai se materializar na vida da gente? Exatamente, com certeza. Então vamos cuidar dos pensamentos, né, Rô? Cuidar dos pensamentos é a base de tudo, né? Inclusive o Theta Healing, ele traz, né, eu trouxe até uma leitura aqui para a gente poder falar sobre ela, discutir sobre esse assunto, que fala o controle do pensamento psíquico. E é muito interessante. Gente, como que tá o meu som? Eu tenho a impressão de que tá com um pouquinho de eco, ou é Pra impressão mim, minha? não, Tá para mim tá bom? bom. Vocês estão me Ah, ouvindo então, bem? Também está me estão ouvindo ouvindo bem? bem? O pessoal está ouvindo bem? Thales, seja bem-vindo. Acredito que sim, Rô. Eu Acho que tá acredito tudo que em sim. ordem. Uhum. Sim. Bom, então eu vou ler, né, esse princípios do Theta Healing que fala do pensamento psíquico para a gente poder trazer um pouquinho mais à tona esse assunto, né, para a gente poder sentir a profundidade desse assunto. Bom, Sim. todo pensamento que você pensa, ele é uma energia psíquica. Todo pensamento que você pensa, ele afeta a sua saúde e felicidade. Todo pensamento que você pensa, ele é carregado em um nível psíquico. Todo pensamento que você pensa atrai seu semelhante em um nível psíquico. Todo pensamento que você pensa, ele atrai tanto pessoas animadas quanto objetos inanimados. Então, tudo que a gente materializa começa no pensamento da gente, né? Sim. Todo pensamento que você pensa entra em seu subconsciente ou mente subjetiva e, através da mente subconsciente, entra no reino psíquico. Todo pensamento que você pensa, que é naturalmente positivo, ele atrai resultados positivos para a sua psique. Todo pensamento que você pensa tem uma propriedade magnética no reino psíquico da mente. A sua mente, ela é um imã. Todo pensamento que você pensa de que está amando, você atrai amor. Todo pensamento que você pensa em ser próspero, você atrai prosperidade. E quando a gente foca na prosperidade e a gente pensa, a gente sente que a gente já é próspero, nós atraímos situações e oportunidades que vai trazer aquela prosperidade para a gente. Então está tudo muito ligado. Sim. Todo Sem dúvida. pensamento que você pensa, ele preenche a atmosfera psíquica de onde você trabalha ou mora. Por essa razão, pense positivo, tenha bons pensamentos. Gente, os pensamentos que nós temos, ele materializa nas paredes da casa, do local que nós estamos. Então, isso é muito importante a gente analisar. Tanto que nós podemos ver locais que são assim muito pesados, o ambiente é pesado, é o nível de pensamento que tem ali dentro. Então a É gente chega, verdade. às vezes a gente chega no local, a gente fala, nossa, que ambiente pesado, né? E se a gente chega, por exemplo, num templo, numa igreja,
normalmente a gente se sente bem nesse local. Por quê? Como é o pensamento, como é a vibração das pessoas que estão ali dentro? De Isso, elevação, né? De conexão com algo conexão, maior, uma energia boa. exato. Então isso impregna inclusive nas paredes, no local, nos objetos também. É. Exatamente. Não, e assim, o texto ainda não terminou? Ainda, Não, né? ainda falta só um Então, pedacinho. Todo eu ia pensamento, fazer. sim. Não, é porque eu E ia aí, fazer justamente essa observação, né, com uhum, relação a objetos mesmo, né, a sim, seres inanimados aí, porque, como a gente sempre diz, tudo é energia. tudo E é aí você está energia. lendo um texto que é referência da terapia do Theta Healing, Do né, Theta Healing, isso. aqui na nossa série Constelando, e quero só fazer assim, um spoilerzinho, né, Rô? Que a gente vai fazer uma transição aí, vai fazer um outro formato, porque a gente vem trazendo, né, assim, a gente vem dando pitadas de outras terapias Dessas energéticas, técnicas. né? Então, é assim, ó, preparem-se, né, quem acompanha a gente sempre aqui, a gente vai trazer mais e mais novidades aí, não só na visão aí, ou digamos, na abordagem da constelação familiar sistêmica, como também trazer outras coisinhas que, né, vão agregando aqui e mais reflexões. Hoje, inclusive, eu vou falar um pouquinho até de um. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica com a Fica gente. com a gente. Então, Vai por lá, isso, por Rô. essa razão, né, pense positivos, tenha sempre bons pensamentos, né? Todo pensamento que você pensa inicia-se fisicamente, então ele retorna a você em manifestação física, seja em pessoa, coisa, condição ou circunstância. Por essa razão, conforme você escolhe os seus pensamentos, você escolhe a sua vida. Isso é muito forte e é muito profundo. Todo pensamento que você pensa, ele tem uma força psíquica criativa, seja para o bem ou para uma enfermidade. Então, muitas vezes, nós ficamos, ó Deus, ó céus, o que está acontecendo comigo? Mas onde você está focando? Onde você está colocando o seu pensamento? Olha o que você está criando. Então, não é o que está acontecendo comigo, é o que eu estou fazendo comigo. Exatamente. Todo pensamento que você pensa, ele fará de você um mestre ou um escravo da vida. Todo Hum. pensamento que você pensa, ele é importante. Todos os pensamentos estão atraindo a sua natureza de volta para você, através da mente subjetiva, enquanto ele viaja pelo reino psíquico criativo. Então, é muito forte, é muito profundo. É mesmo. Rô, eu não vou me lembrar agora se foi na sua live, eu tenho feito quase que lives diariamente, né? E assim, eu não sei se foi com você semana passada, mas assim, um exercício que eu faço muito, a gente vê muito, né, ou quem gosta de filmes de ficção científica, por exemplo. Um outro dia, eu não vou me lembrar o nome do filme, mas tinha uma realidade lá, era tipo uma Matrix, né? Que existia um controle externo do nosso corpo com indivíduos, né? Digamos assim, com máquinas ali, com programações que então regulavam os pensamentos e consequentemente, as ações, né? Dos homens. E aí eu não me lembro, então, se foi na sua live ou qual live, que eu falei assim, nossa, o exercício de controlar os meus pensamentos, assim, ele já está tão poderoso, já está, assim, já está tão fazendo parte de mim, Rô, que é como se, assim, eu projetasse uma tela, sabe, fora de mim, e aí como se fosse numa tela mesmo, touchscreen, eu falo assim, não, esse agora não, esse agora, esse sim, então, sabe, assim, fazer uma seleção mesmo. Sim. Porque, e assim, isso não quer dizer que eu vou escolher sempre também não sentir determinada, né, emoção, determinado sentimento. Ontem mesmo, até eu fiz uma live à noite, eu falei, ontem eu tive assim, uma tristeza grande, eu chorei, deixei aquele, né, fluir aquilo, mas assim, eu projetei essa tela mental e fiz assim, bom, como eu já sei que isso não vai me levar para um lugar bom, então deixa aqui, né, eu respirar, né, já pensei sobre isso, já senti, isso já fluiu dentro de mim, então deixa eu mudar agora o pensamento para que esse Sim. sentimento mude e para que eu, então, né, volte para a atividade, volte para o trabalho, porque eu tenho coisas a fazer, eu tenho. Enfim, isso foi mais ou menos nesse horário, assim, por volta do horário do almoço ontem. E aí eu já, assim, sabe, eu falei, olha,
é o autocontrole, né, assim, do pensamento, e isso é muito poderoso, isso é muito Sim, forte mesmo. Então, quando a gente vê esses filmes, a gente acha, ai, nossa, né, que coisa absurda, mas não. Quando a gente treina isso, né, quando a gente é e treino. executa, né, assim, treinar é executar. Então, é como se você estivesse ali num filme mesmo, e você desenvolve essa capacidade de vigiar os seus pensamentos e de mudar, né, aquela vibração. Né? Porque daí você evita que esses pensamentos, essas energias impregnem em objetos e em pessoas, que vai desestabilizar, né, que vai trazer a desarmonia ali naquele ambiente. Então, isso é Sem muito, dúvida. muito É muito poderoso mesmo, forte. né? Porque, Muito assim, forte. nós não temos como controlar todos os pensamentos que vêm para a gente. Isso seria impossível. A gente falar, eu consigo controlar o que eu penso. Mas a gente pode, sim, desenvolver o controle do que a gente foca. Então, um pensamento vir, a gente não tem como impedir. Mas a gente, com o treino, né, com as técnicas, nós temos, sim, como controlar aonde eu vou deixar o meu foco, né? Isso, Até exato. aqui o Flávio colocou, né, aqui também, que muitas vezes, né, nós colocamos a culpa em Deus de coisas que nós fazemos, né? Normalmente é isso que acontece, né? Nós temos assim muita facilidade em achar culpados, né? Exatamente. Enquanto a E autorresponsabilidade traz resposta, dá um certo trabalho, né? Mas traz as respostas que a gente precisa. sim, sem Porque Deus não vai dúvida. interferir, né, nas nossas escolhas. Ele Ele dá o vai. livre-arbítrio para a gente poder escolher o caminho. Exatamente. Quando a gente foca, olha só que coisa interessante, né? Isso que o Flávio trouxe assim pra gente. Essa questão de Deus. É colocar o foco, porque assim, se a gente fica focando, né, em emoções, em sentimentos ou em pensamentos, né, assim, de vitimismo, ou que você tá gastando energia até para culpar o outro, né? Você deixa de enxergar oportunidades, como você disse, você deixa, né? Então, assim, você deixa correr oportunidades, você deixa de Sim, aprender coisas novas, coisas que agregam, né? Coisas que vão melhorar o seu dia a dia, vão melhorar o seu comportamento, né? Diante das situações, diante do comportamento também alheio, porque você está focado em coisas que. E às vezes até culpando Deus, né? Falando, ó, Deus, é que nem você falou lá do. Eu nem lembro o nome daquela hiena que falava, acho que era. Não lembro. Que ela é o falava, ó, É o Harvard. Acho que é então, Harvard. ó vida, Ó ó Deus, ó céu, céus, ó vida. ó azar, exatamente. Então aí você fica perdendo energia ali focando em coisa que não tem nada a ver, Exato. né? Quando você tem a oportunidade de crescer e realmente mudar, E né? se nós queremos realmente mudar a nossa vida, nós temos que focar no que nós queremos e não no que nós não queremos, né? É Isso, também, nós falamos é, semana passada também. Foi incrível. exatamente. Nossa O live. Thales também colocou aqui se nós teríamos acesso, né? Se podia ter acesso a essa leitura. Pode sim, Thales, pode me encaminhar um direct que eu encaminho para você, tá bom? Quem quiser também Perfeito. pode me encaminhar um direct que eu encaminho. Muito bem, muito bom. Tá? Deixa eu ver se tem mais Bom, alguma resposta aqui. tá, Quando vem um pensamento negativo, eu respiro e solta. É o que o Flávio colocou. É isso mesmo, Flávio. exatamente. A Cris também entrou. Dá um também. Bem-vindo para a Cris. Boa tarde, Cris. Um Pastor oizinho Daniel aqui. também. Beijo Olha, grande para pastor vocês. oficial, gente Gratidão. incrível, aqui de Campinas. Ele faz um trabalho incrível, tá? De colocações de piercings nossa, faz tratamento, sabe? Com isso é muito interessante o trabalho deles. Olha, convido a conhecer o perfil no Pasco Oficial, né? A Cris, inclusive, que encontrou. Nossa, fiquei contente aqui de vê-los. Eu já, Rô, inclusive, ouvi falar de tratamentos para enxaqueca, né? Que tem um ponto que coloca, é muito isso. interessante. Então, o pessoal São pode entrar em contato aí com ele também, quem exatamente, quiser são saber muitos mais. depoimentos aí de uma melhora muito significativa, né? Então, muito bacana. Então, assim, olha só, quem nos prestigia, né, Rô? Isso faz parte dessa energia de troca. Sim. Prestigia assistindo a gente, compartilhando a live, compartilhando o nosso conteúdo, né? Que, como eu disse, a gente vai ampliar mais aí na questão das terapias. É, e aí, o que a gente faz? A gente retribui também, né? Prestigiando também,
como diz, a gente também divulga, né, o trabalho. Tudo que é Claro, bom a gente tem que compartilhar, gente. Conhecimento a gente compartilha, né? A gente compartilha o que sempre é é do bem. bem-vindo. Sempre bem-vindo. Rô, posso falar aqui? Posso pegar uns minutinhos Claro, para nossa live? Olha claro. só, inclusive eu estava preparando um post, tá? Que logo mais eu vou colocar aí, sobre, não sei aqui se quem está nos assistindo já ouviu falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, eu queria trazer esse conhecimento aqui para as pessoas. Essa foi uma síndrome descrita, né, por um psiquiatra brasileiro, Augusto Cury, muito famoso, né, muito bem conceituado, autor de vários livros. E essa síndrome ela é descrita não só para adultos, mas também para crianças, né? Então, assim, digamos que ela é uma síndrome aí da nossa vida moderna, mais uma, né? A gente fala muito sobre ansiedade, depressão, enfim. E a síndrome do pensamento acelerado, ele é, assim, tem várias características da pessoa, né? Que acaba desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado. Mas a base da síndrome é justamente a quantidade de informações a que somos expostos hoje, né? Por meio da internet. Porque assim, quando a gente pensar em internet, a gente está se conectando com todo tipo de informação, de conhecimento, né? Assim, e o convívio social, ele traz mais 1 milhão de informações, porque É todos um estão conectados. bombardeio de informação, né? É o bombardeio de informações. Então, a pessoa pode vir a desenvolver, assim, a inquietação, né, a própria ansiedade, uma dificuldade grande de descansar mesmo. A pessoa até dorme, mas ela acorda com a Não sensação de relaxa. cansaço. Exatamente, ela pode ter lapsos de memória, né? Durante o dia, então ela não consegue desempenhar bem as suas tarefas. Isso tudo devido ao quê? Esse bombardeio, como você disse, de informações. Porque a nossa mente está ali, é como se ela não desligasse. E aí, justamente, isso acaba prejudicando a questão do foco, né? Que a Rô bem disse aqui alguns minutinhos atrás. Então, essa síndrome, né? Eu vou fazer um post depois aí especial sobre isso, sobre sobre essas características, né, da pessoa que desenvolve a síndrome. Então, para que a gente fique atento, tá? E aí eu queria trazer uma coisa muito interessante, que é todo mundo sabe aqui, né, que eu sou aromaterapeuta, educadora natural, aí me posiciono hoje nas mídias aí como educadora, né, nesse sentido, e não só como terapeuta. E aí a doTERRA, né, que é a empresa que eu trabalho, ela tem um blend, né, uma sinergia que é composta pelos seguintes óleos essenciais: o amíris, o patchouli, o olíbano, o limão, o ilang-ilang, o sândalo havaiano e a camomila romana. Gente, esse blend, tá? Um blend patenteado da doTERRA, ele chama Intune, tá? O nome dele, que chegou no Brasil, inclusive agora, ele foi lançado, chegou no Brasil, né, com registro da Anvisa, tudo para utilização, agora no mês de junho, na convenção que nós tivemos aqui, incrível, tá? Saindo E aí do o que forno acontece? agora, hein, gente? Acabou de sair do forno, já era assim, olha, muita gente pedia, né, de outros países já onde era comercializado, e agora nós temos no Brasil. Então, esse blend, gente, é o blend do foco. Então, ele traz a energia da presença, olha que forte. Então, é uma mistura de aromas apimentados, terrosos e balsâmicos, que consegue acalmar a mente, trazer paz interior. Considerar. Vocês conseguem me ouvir? Aí deu uma travadinha aí para você. Eu consegui ouvir normal, só travou um pouquinho a tela. O pessoal está conseguindo acompanhar? Acredito que sim, né? Gente, senta o dedo aí no coraçãozinho. Vamos colocar relevância aí para o nosso conteúdo. Então, olha só, ele é muito indicado, um Intune, né? Esse blend, para crianças e adultos com déficit de atenção e hiperatividade, que a gente pode considerar também aí, né, como um transtorno da nossa vida moderna, muito diagnosticado, às vezes diagnosticada, assim, até
com certo equívoco, digamos assim, ou até precocemente, tá? Essa síndrome não, é esse transtorno, né? Então, olha só, o que essa mistura de óleos essenciais faz? Estimula a estarmos no presente, né? No momento presente. E não se perder em fantasia, ou pular de uma ideia ou atividade para outra muito rapidamente. Então, por isso que traz essa questão do foco. Ilumina a conexão do corpo e da mente, nos deixando aterrados, ao mesmo tempo focados, conectados e presentes. Então, assim, ó, fica a dica aí desse blend, o Intune, tá? E aí eu queria trazer, né, essa questão aí da síndrome do pensamento acelerado, para que a gente realmente consiga fazer essa reflexão, né, acerca aí do quanto esse bombardeio, né, e essa falta de foco atinge a nossa psique, né, como a Rô leu aí no texto do Theta Healing. Então é muito interessante que a gente dê foco àquilo que nós estamos, né, aquilo que nós queremos. Nunca nós queremos, exatamente. Exatamente. E Muito tem bom, tudo né? a ver com a energia da materialização, que é a live que a gente fez semana passada, né? Então, por isso que a gente resolveu dar continuidade a esse assunto também essa semana. Ai, que incrível, né, Rô? Que incrível. E aí, olha só, para a gente falar aí da questão da constelação, a pessoa que, assim, acaba desenvolvendo a ansiedade, né, que a gente sabe, não precisa nem falar aqui, tanto que é hoje mais comum, né, e outros sentimentos que acabam gerando, né, ou digamos assim, aumentando aí essa sensação, né, de ansiedade e tudo. Então, assim, questões que a constelação familiar sistêmica identifica ali no campo da pessoa, E né? que trata, E que né? aí, exatamente, e aí com outras ferramentas terapêuticas, né, também energéticas como aí o Theta Healing, né, o Energy Healing, tudo que a gente pode, então, uma vez identificado, né, na constelação, ou até no processo de coaching, enfim, pode ser então equilibrado, né, com a constelação e outras terapias. É muito incrível, né? É muito incrível, com certeza. E traz um equilíbrio, né, assim, muito, muito grande. Porque Pro nosso. coloca a gente num outro, assim, patamar, né? Porque a partir do momento que nós identificamos o que está nos travando, o que está nos trazendo aquela sensação, nós temos as condições de realmente ir lá na causa, tratar na causa. E isso Sim, faz toda a diferença. Então, quanto tempo mais, né? Nós vamos ficar aí passando pelas mesmas dificuldades e repetindo padrões. As terapias estão aí para isso. exatamente. Inclusive para ajudar no foco, né, na questão aí do pensamento, para que não afete a nossa psique, o quê? Ao invés de materializar prosperidade, coisas boas, a gente materialize o quê? Doenças, transtornos mentais, né? Os Normalmente desequilíbrios o que a gente faz. emocionais. Exatamente. Todos os assuntos que nós trouxemos já na série Constelando. Então, Exatamente. muito E, incrível, né, Rô? e alguém tem alguma colocação, alguma pergunta que queira fazer alguma colocação, Alguma experiência? Olha alguma só, experiência queira falar? a Cris, inclusive, assim, ela tem até uma experiência incrível que ela da utilização do blend em tune, né, que eu trouxe aqui, porque realmente essa combinação de óleos essenciais ajuda muito, tá? Crianças, adolescentes, com falta de foco, e assim, justamente para que não desenvolva, né, síndromes como essa do pensamento acelerado. Então, assim, para nós adultos, isso tem muito a ver também com as pressões, né, profissionais aí de trabalho. São muitas questões a serem, muitos papéis que nós desempenhamos e que a gente se confunde ali. Então, ali você às vezes está desempenhando o seu papel, né, a sua atividade profissional, enquanto seu pensamento está ali É em outro gerando, lugar. né, você não está presente ali onde você deveria estar naquele momento. Então, o pensamento ele vai afetando e aí você vai favorecendo a liberação de hormônios, né, de estresse e adrenalina, por exemplo, que te coloca num estado de alerta, e aquilo com o tempo, então, vai gerando outros Outros problemas mais problemas. graves, né? A gente Então, acaba se atropelando, né, o tempo inteiro. exatamente. Então, assim,
A gente está falando aqui de adultos e de crianças, né? E de adolescentes. Então, vamos ver bem o que a gente está plantando aí e o que a gente está impregnando, né? Na atmosfera, nos objetos e nas pessoas que nos cercam. Porque se a gente acha, né? Se alguém ainda tem dúvida de que tendo esse tipo de pensamento, né? Sentimento e comportamento, a gente está afetando só a nós mesmos? Não, né? A gente está afetando o todo, Tudo. né? Tudo que está à nossa volta. Então é isso. Inclusive os objetos inanimados a gente afeta. Exatamente. Porque o nosso campo energético acontece o quê? Ele chega antes da gente, antes do corpo físico, a energia já está ali. Né? Então, por isso essa sensação, que nem a Rô falou, aqueles ambientes carregados, né? Que às vezes a gente consegue, nossa, a gente descreve até como uma coisa sombria, né? Aquela coisa assim, que é realmente aquele ambiente, por conta dessa impregnação que acontece nesses objetos. E por consequência, e as pessoas que estão ali também acabam tendo essa energia pesada, né? Sombria. A gente sente, porque o nosso corpo, ele, como a gente colocou aqui, ele é um ímã também, né? Então a gente acaba, né, sentindo, porque nós somos energia. É muito incrível. Muito bom, Rô. Muito bom. Alguém tem alguma colocação? Você quer trazer mais alguma coisa, Leandra? Então, olha só, hoje até foi bom, coincidência, né? Eu vivo dizendo aqui, se tem uma pessoa que eu falo, gente, só a prova de que coincidências não existem, mas enfim, hoje no meu grupo de trabalho, né, na nossa mentoria lá do Movimento Educacional Híbrido, a gente recebeu, até fiz uma postagem também, nós recebemos uma psicóloga que criou o jogo das emoções, tá? E é direcionado para crianças e para adultos, para qualquer ambiente, tá? Onde a gente reconhece os sentimentos. Então é um jogo muito interessante, porque através pela brincadeira mesmo, pela criança interior, né? Que também é um dos temas que a gente já trouxe aqui no Constelando. Então, assim, a gente faz as expressões daqueles sentimentos, daquelas emoções, sabe? Então, assim, muda de estado, é muito interessante, é um jogo interessantíssimo. O jogo chama Lumen Kids, Rô. E aí o que acontece, né? Trazendo então a ideia da síndrome do pensamento acelerado, né? Do Augusto Cury, eu também busquei essa referência aqui também do próprio Augusto Cury, da escola da inteligência emocional, né, presente em algumas escolas aí. Hoje na mentoria a gente falou bastante sobre isso, né, porque é um movimento educacional. Então, olha só, aqui nesse capítulo diz assim, ó, a primeira ferramenta para educar a emoção e formar formar mentes livres. Então, olha só que interessante. Como ser, né, como fazer da criança um autor da sua própria história. Então, essa questão de reconhecer as emoções, né? De entender que essa emoção, ela também pode ser virada, não é porque ela é criança que ela não consegue, muito pelo contrário. A criança, sim, ela tem uma capacidade ainda maior. Maior ainda. Maior ainda, justamente porque ela tem os julgamentos que nós temos, né? Ela não racionaliza como nós racionalizamos. Mas, assim, trazer para as nossas crianças, né, ferramentas como essa, que são lúdicas, né? Então, assim, isso trabalha essa criança que está dentro de todo adulto, né? E traz um interesse, uma proximidade maior com as crianças e com os adolescentes, né? Então, como ser autor da própria história? Então, uma das ferramentas aqui que o Augusto Cury traz, que eu queria trazer, assim, olha, a criança ser capaz de pensar antes de reagir nos focos de tensão. Então, assim, quando a gente é capaz de reconhecer as nossas emoções e os nossos sentimentos que estão gerando, né, comportamentos, a gente reconhecendo isso, a gente é capaz de tirar o foco justamente da tensão, e tem tudo a ver com o que a gente falou até agora, e colocar o foco aonde? Né? Por exemplo, sei lá, vai buscar uma música, uma atividade que vai te tirar realmente daquele pensamento que não, né, realmente não vai curar nada, mudar o pensamento. Então, assim, ele traz muitas coisas aqui.
Ser autor da sua história é ser capaz de reconhecer que cada ser humano é um ser único, gestor dos pensamentos, protetor das suas emoções. Olha que coisa também, hein? Lá na Jornada da Plenitude, sexta-feira passada, o que a gente falou justamente na leitura, Rô? Você estava lá sobre a proteção das emoções. Olha que incrível. Então, assim, ó, filtrador dos estímulos estressantes. E isso tem tudo a ver, né, com autoconhecimento, com isso que a gente traz. E tudo, né, começa no pensamento, né? Até mesmo para a gente mudar, a gente tem que primeiro pensar em querer mudar e para onde eu quero ir. Exatamente. Né? Buscar esse autoconhecimento. Né? E se a gente está melhor, a gente também faz melhor, ensina melhor, dá exemplos melhores, né? E é assim que as coisas mudam, né? Exatamente. É assim que as coisas melhoram. Ai, adorei, Rô. Adorei também. Bom, eu vou deixar então para a gente finalizar. Eu trouxe aqui um poema, tá, do Lauro Trevisan, que eu acho muito incrível. Eu conheci esse poema há uns 25 anos atrás, gente. Eu amei, eu gravei ele, eu fiquei procurando na internet para poder achar, para poder trazer para vocês. E foi justamente o que me inspirou, né, a fazer esse tema hoje. Bom, vou ler para vocês o poema. Se você anda triste, chorando como criança, a torturante lembrança de um mau acontecimento, saiba que a solução não é chorar com razão, é trocar de pensamento. Não são os fatos que fazem a vida de uma pessoa. A vida é má ou boa conforme seu pensamento. Há no seu interior uma força superior que desfaz o sofrimento. Os fatos não vão na frente da vida e dos seus efeitos. Os fatos é que são feitos do seu próprio pensamento, mudando sua cabeça. Nossa vida já começa nesse preciso momento. É melhor você saber que, na vida, sobe ou desce, passa fome ou enriquece, vence, perde, fica ao vento, sofre, se alegra, tem paz, vai em frente ou volta atrás, conforme seu pensamento. Pois agora, se você sofre grave depressão, sem nenhuma reversão, apesar de tratamento, a cura se estabelece com o milagre da prece ao trocar de pensamento. Se você anda batido, solitário, inquieto, farto, trancado, sempre no quarto, no profundo desalento, tenha a certeza de que a cura é milagrosa e segura ao trocar de pensamento. Não é pensando tristeza que sua vida se arruma. A rosa sempre perfuma, o espinho é sempre espinhento. Tristeza gera tristeza, não se muda a natureza, se troca o pensamento. Pois, então, diga e repita, sem parar um só instante, eu sou alegre, radiante, cheio de contentamento, sou feliz, muito feliz, querem saber o que eu fiz? Eu troquei de pensamento. Ai, gente, que lindo! É muito incrível. Ai, meu Deus, eu adoro o poema. O Flávio está aqui dizendo, tinha que ser Trevisan. É, né, Flávio? Porque a família Trevisan. Da família Trevisan chamou o Flávio de primo. É isso aí, primo. É igual a mim, Leandra Lobato. Olha só, por que será que eu gosto de escrever? Então. Esse poema é muito incrível, viu, Rô? Se você conseguir também, olha, fazer um post aí. Um post, vou fazer sim. Vou colocar no post desse poema, porque é muito lindo. E bora trocar de pensamento, gente. É isso mesmo. Foi incrível, adorei. Gente, então também amei, gratidão. Aí na próxima semana a gente retorna com outro tema aí que a gente possa conversar para poder agregar um pouquinho mais aí de conhecimento e para colocar assim as pessoas para realmente pensarem mesmo, para ficar, eu justamente deixei, né, esse tema aqui, esse poema aqui no final, para realmente refletir, né, deixar uma reflexão aí para vocês. É isso aí. E vamos que vamos. E atenção aí, hein? A gente vai trazer mais novidades aí, em breve. É mudando sempre, inovando sempre. É isso mesmo. Gratidão, amiga. Gratidão, muita gratidão. Beijo grande, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.